Começa agora mais um Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com o doutor Pedro do Prado Lima, psiquiatra, mestre em farmacologia e doutor em bioquímica. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando. O bate-papo de hoje é com uma pessoa de extrema importância e relevância e que nos deu o prazer do seu tempo para vir aqui falar. Dr. Pedro do Prado Lima, psiquiatra, mestre em farmacologia, doutor em bioquímica, escreveu um livro que agora está como finalista no Prêmio Jabuti, que se chama Depressão e Bipolaridade, um guia prático para entender e cuidar. Doutor Pedro, muito obrigada por estar aqui, obrigada pelo seu tempo. Eu quero começar falando sobre um trabalho que o senhor escreveu e que é algo muito relevante há algum tempo, que é fake news. Agora, antes de começar a gravar o podcast, o doutor Pedro estava me dizendo que existe neurociência por trás de fake news. Por que as pessoas gostam ou acreditam em fake news? Podemos começar por aí? Sim, podemos começar por aí. Então, tudo isso surgiu porque eu estava muito angustiado com as fake news e via muitas pessoas assim inteligentes, com uma excelente formação profissional, intelectual, acreditando em fake news, em óbvias fake news. E aquilo me angustiava muito, muito. E eu queria entender todo esse processo. Algumas coisas eu já sabia, porque fazem parte dos processos que a gente sabe do funcionamento cerebral, mas faltava um elo naquela história toda. E um dia eu acordei às 5 da manhã e disse, acho que eu entendi essa história. E acabei escrevendo um artigo que depois mandei para vários amigos no exterior, que era para ser um artigo científico. Eles deram opiniões, etc e tal, gostaram, acharam que era válido aquele elo que eu tinha pensado. E aí eu decidi não publicar fora, assim, em inglês e para pessoas que da área lê, mas eu decidi publicar de uma forma mais palatável em português. Uhum. E aí foi publicado pelo Estado de São Paulo, Estado da Arte, né? Um artigo longo, eles aceitaram, explicando por que as pessoas acreditavam em fake news, né? Então, a história é mais ou menos assim, ó. Qual era o elo que faltava? O elo que faltava era como o cérebro se adapta à tecnologia. E como é que ele se adapta? Basicamente da seguinte forma. O nosso cérebro foi formado através da seleção natural, né? Milhões de anos. E esta mudança cerebral biológica, ela é uma mudança lenta. Então, ela não consegue se adaptar, não conseguiria se adaptar a essa mudança biológica às mudanças tecnológicas, sociais, culturais, ecológicas, que são extremamente rápidas, ficaram rápidas depois que surgiram civilizações, cada vez mais rápido isso. Então, para ver essa adaptação, tinha que ter um mecanismo, né? E, na verdade, o mecanismo existe, que é basicamente o seguinte. Nós não temos genes para comportamentos específicos, tipo, estou com fome, vou subir numa árvore para pegar uma fruta. Não existem esses genes. E isso é muito bom, porque senão a gente nunca ia conseguir sair das árvores. Uhum. Existem genes para motivação. Então, a gente tem motivações de ir buscar algo ou se afastar de algo que é nefasto para a gente. Agora, a estratégia para fazer isso é completamente variável. E ela depende de vários circuitos cerebrais. E esses circuitos cerebrais, o que é adequado ou não, o que faz eles funcionarem adequadamente, o que eles consideram adequado ou não, entrar em funcionamento, é a sociedade e a cultura. E o que molda a sociedade e a cultura é o ambiente ecológico e tecnológico. Basicamente isso. Por isso que o cérebro se adapta tão rapidamente às tecnologias, porque esses circuitos são moldáveis, né? Então, eu vou dar um exemplo muito simples, que é matar uma pessoa. Se a gente sai aqui na rua e sem querer atropela uma pessoa, a gente vai sentir vergonha, culpa, vai ficar deprimido, a sociedade vai condenar a gente. E isso, tem uma questão moral. Exatamente. O nosso cérebro vai funcionar dessa forma. Agora, se a gente estiver numa guerra e matar uma pessoa, talvez a gente ganhe até uma medalha. É a mesma coisa. Então, são outros circuitos que entram em funcionamento e nos dão prazer de ter feito uma coisa tipo matar uma pessoa. Se a gente fosse maia lá 2000 anos antes de Cristo e tivesse uma seca, uma grande inundação, a gente ia sacrificar meninas jovens virgens
elas ficariam contentes, as famílias ficariam contentes, todo mundo ficaria contente, porque era uma oferenda a Deus e aquilo era uma coisa bem vista, os circuitos funcionariam dessa forma. Então, isso depende da cultura e da sociedade que a pessoa está imersa. Então, vamos lá. Então, essa cultura tem que estar adequada ao que está disponível. Mas quando existe uma quebra tecnológica muito grande, como é o caso da revolução digital que está acontecendo agora, mas já aconteceu antes, na primeira revolução industrial, na segunda revolução industrial, a cultura não dá uma resposta para aquilo. E ela tem que aprender com aquilo. E ela vai aprender através de todas as consequências dos comportamentos do jeito que são. Então, vamos ver assim, quando surgiu as redes sociais, a primeira coisa que aconteceu é que as pessoas se viciaram, entre aspas, nas redes sociais. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, que elas são aditivas mesmo, né? E elas ativam circuitos que têm a ver com adição, da mesma forma que drogas ativam, outros comportamentos ativam, e ao mesmo tempo elas são sociais e o nosso cérebro é social, a gente gosta daquilo. Mas daí acontece um fenômeno, por que existiu aí a fake news? Tá? Pelo seguinte, existe uma coisa chamada viés de confirmação, que é basicamente o seguinte, a gente presta atenção naquilo que a gente acredita e a gente não presta atenção ao que a gente não acredita. Então, isso é uma característica de todas as pessoas, mas algumas pessoas isso é muito intenso, outras pessoas isso é pouco intenso. A gente sabe, inclusive, o circuito cerebral deste acontecimento. É uma região do cérebro que nota a incongruência do que a gente acredita com a informação, mas é uma outra parte do cérebro que diz, tem que levar em consideração essa informação contraditória. Em algumas pessoas, esse circuito funciona mais, em outras pessoas funciona menos. Então, algumas pessoas são mais propensas ao viés de confirmação, outras menos propensas. O algoritmo das redes sociais nos leva a receber informações que são mais aquelas que a gente acredita. Então, imagina, a gente já recebe só o que a gente acredita. E além de tudo tem viés de confirmação, para prestar atenção só no que acredita. Bom, então todo mundo pensa daquele jeito. Pode ser a coisa mais absurda do mundo, mas pensa daquele jeito. Aí existe um terceiro fator que se chama viés de conformidade, que é a tendência de, se a gente ainda tem uma crítica sobre aquele assunto, só que naquele grupo social está todo mundo acreditando. Então a pessoa entra em conformidade com o grupo social e passa a acreditar muito naquilo. Existe também um circuito bem determinado, está sob controle genético, também sob controle educacional, vamos colocar assim, né? Tem educações que são mais propensas a isso, menos propensas a isso. Isso aumenta muito a questão da crença na fake news. E mais um outro fator, o último fator, eu diria, é um efeito que se chama... Tem mais 2 fatores, que é o efeito Dunning-Kruger, que é um efeito que diz o seguinte, quanto mais a gente conhece sobre um assunto, mais dúvidas a gente tem das informações daquele assunto, porque a gente relativiza mais, a gente vê que tem coisas que são contraditórias, etc. e tal. Mas as pessoas que conhecem pouco um assunto, elas têm uma crença muito maior, elas têm certezas muito maiores. Então, tu junta pessoas que não conhecem o assunto, viés de conformidade, viés de confirmação, o algoritmo mandando, bom, aquele é daquele jeito, não tem o que fazer, mesmo que só seja uma coisa alimenta absurda. aquela parte do cérebro. E por fim, as pessoas podem ser mais ou menos radicais. Tá? E isso depende do funcionamento do seu cérebro. Existe uma genética para isso, por incrível que pareça. Isso é medido através de estudos com gêmeos. Por incrível que pareça, existe uma genética para isso. Mas também existe uma questão educacional nesse sentido. Então, uma percentagem de pessoas é mais radical e uma percentagem é menos radical. E isso já vem pronto no cérebro? Ou a pessoa desenvolve? A genética vem pronta e uma outra parte não vem pronta, mas depende do ambiente que a gente foi criado, depende da educação que a gente teve. E uma das características das pessoas radicais, 2 características são, primeiro, as pessoas radicais elas temem mais, elas têm mais medo das informações que são contraditórias às suas crenças. Tá? Então, a reação do radicalismo ela é mais intensa, mais violenta, vamos dizer assim, porque existe uma emoção muito forte por trás daquilo, que é medo. Tá? Então, essa é uma... E isso é muito interessante, por exemplo, tem um estudo que mostra, quando se mostram imagens para as pessoas
que são aversivas para qualquer pessoa, né? Tipo assim, um acidente de automóvel, uma coisa assim, ou uma violência na rua, coisas do gênero, que é agressivo para qualquer pessoa. Como é que aquilo é modulado no cérebro? Uma única imagem já distingue radicais e não radicais, dependendo da modulação cerebral. Tá? E essa distinção, se faz um teste estatístico, né, que vê sensibilidade, especificidade, valor preditivo, uma técnica estatística. Ela é muito maior do que a maioria dos exames médicos que se usam, para ter ideia da intensidade disso. Mas, além disso, tem um fator também educacional nisso. Então, se a gente tem uma educação que favorece o cultivo da dúvida, o respeito pela informação contraditória, né, isso vai se pronunciar menos. Tá? E existe também, se consegue ver, uma das áreas importantes para levar em consideração o contraditório, para relativizar aquela informação, para tornar a pessoa menos radical nesse sentido. E as pessoas que são mais radicais, essa área, ela efetivamente funciona menos. Entendeu? Isso se sabe através de várias ressonância? técnicas. Que tipo Por de exemplo, exame? Aquele primeiro estudo que eu te falei é um estudo que é de ressonância funcional. Tá? O segundo estudo que eu falei é um outro estudo. É um estudo que vê atividade cerebral profunda através de eletrodos que são colocados no escalpo, na parte externa da cabeça. Entendeu? Então, existem vários tipos de estudos onde se verifica esse tipo de coisa. O primeiro estudo, aquele da genética, é um estudo que é uma técnica simples com gêmeos. Se compara gêmeos univitelinos e bivitelinos. Então, os gêmeos univitelinos, eles tiveram eles têm a mesma genética, eles têm o mesmo útero ao mesmo tempo, né? Porque estavam juntos lá. E, a princípio, têm a mesma educação, né? Estão juntos sempre, etc. e tal, na família. Os bivitelinos, eles têm o mesmo útero, a princípio a mesma educação, mas não a mesma genética, porque eles não são gêmeos idênticos. Então, a diferença neste comportamento entre o uni e o bivitelino é que serve para calcular quanto de genético é aquele comportamento. Isso é uma técnica clássica de genética, antiga, já para se determinar quanto que é a heritabilidade de um comportamento. Né? Então, e por incrível que pareça, tem uma genética por trás disso. Então, junta todos esses fatores e o algoritmo, nesse sentido, mandando informações muitas vezes absolutamente falsas. As pessoas acreditam em coisas que são completamente verossímeis, completamente absurdas. Né? Sim. E esta é... e considerando que a cultura que a gente está imersa, ela não sabe lidar ainda com isso. Ela dá a mesma importância àquela informação ao que se fosse... Que é uma informação, na verdade, como se a gente estivesse num bar, batendo papo, tomando chopp e contando um montão de coisas, exagerando, etc. e tal, né? Ela dá como se fosse algo que saísse na grande empresa. Não, isso é verdade, isso aconteceu, etc. e tal. Não aconteceu nem nada. Então, assim, claro que a cultura vai se adaptar a isso. As pessoas vão aprender que a maioria das informações são falsas, mas isso leva tempo. E com o tempo isso se impõe mesmo aos mais retardatários. O grande problema é que a tecnologia está mudando com muita velocidade e agora vem essas coisas que representam essa deepfake, né? Que tu consegue fazer uma pessoa falando uma coisa que ela nunca falou, etc. e tal. E, bom, isso requer muito mais tempo, isso é muito mais complicado. Sim, e muito mais difícil de combater. Muito mais difícil. Sobre a explicação que o senhor deu, sobre os circuitos, como é que a gente faz para mudar esse circuito? Eu acredito em alguma coisa e eu quero que o meu cérebro passe a observar melhor outras coisas e use outro circuito. Como é que a pessoa pode fazer isso? Eu vou dizer assim, isso é uma mudança social. Tá? Até no final do artigo eu escrevi isso. Esse processo ocorrerá no cérebro e na sociedade ao mesmo tempo. Na verdade, é a pressão social que vai fazer com que as pessoas comecem a dizer, não, isso aqui é falso. Né? Porque, só para ter ideia, no auge da pandemia, eu me lembro que li lá um mar de fake news, li uma das fake news lá, e eu colocava os dados que, não, isso não é verdade por causa disso, daquilo, etc. E tal, eu colocava as evidências. E uma pessoa me escreveu, eu achei sensacional, ela escreveu assim, é fake, mas é verdade. Então, assim, ela confundiu uma probabilidade com a realidade. Essa é a definição do que aconteceu.
É uma probabilidade, às vezes um desejo com a realidade, ela confundiu. Bom, mas a sociedade não funciona desse jeito. Isso é um desastre total, né? Sim. E o mundo inteiro ficou assim. Então, assim, é uma pressão social que vai fazer com que as pessoas comecem a considerar mais, primeiro, reconhecer fake news, considerar o contraditório, etc. e tal. Claro que isso vai acontecer mais, primeiro, em certas pessoas, outras menos. Por exemplo, jovens têm mais facilidade de reconhecer uma fake news do que pessoas mais velhas. Tá? Porque a pessoa mais velha respeita muito o que está escrito. Então, o que é televisível, porque o que aparece na tela parece que é... Parece que é verdade. A grande imprensa. Né? O jovem sabe que aquilo pode ser totalmente mentira. Tá? A segunda coisa é a sociedade, ela vai tolerar menos essas crenças, vai considerar bobo, etc. e tal. E isso vai ser uma pressão. E aí essas coisas se fazem dentro do cérebro da pessoa. Então, a cultura é que vai... Da cultura e da sociedade é que vai surgir essa pressão. O grande problema é a velocidade da mudança tecnológica. Também, provavelmente, vai haver mudanças na legislação. Tá entendendo? Quer dizer, porque as pessoas no Brasil teve um grande problema. A gente chama de rede social. Tá? Mas não é nada rede social. Rede social é quando um grupo de amigos se comunica. Eu falei com meu amigo, outro amigo falou com outro, etc e tal. Uma coisa que tem 15 mil... Isso não é rede social, isso é mídia. Então, se é mídia, tem que seguir as normas das mídias. Entendendo? Todas as normas que tem as mídias. Inclusive, porque se a gente, por exemplo, se tem um jornal que deliberadamente resolve inventar uma história por interesse X, Y, Z, ele é responsabilizado. Né? Ele pode ter penalidades financeiras, quem escreveu também, etc e tal. Na mídia social isso não acontece, é livre. E por que no jornal se criou essas regras? Pelos danos que foram causados no passado por não ter regras, por fazer E como é que a gente coisa. pode arbitrar para dizer o que é fake e o que não é? Aparece frequentemente propagandas para mim de emagrecendo em uma semana, você perde 5 quilos, então, e as pessoas caem nisso mesmo exatamente. sabendo que não tem como aquilo Exatamente. acontecer. Isso alimenta algum tipo de emoção? Esse circuito leva a algum tipo de emoção? As pessoas, muita gente gosta de soluções rápidas, fáceis, etc e tal. Né? A mesma coisa, sei lá, assim, quando eu estava na faculdade, né, e estava lá, de repente, tem que estudar isso. Eu comprava um livro para estudar aquilo, já ficava tranquilo. Não tinha lido o livro, mas já tinha ficado tranquilo. Já estava garantido. Exatamente. Então, assim, existe esse tipo de comportamento, né? Então, mas aí, assim, são coisas que falham na sociedade, né? Quer dizer, eu sei que os publicitários têm lá uma coisa de ética, né? Mas, assim... Me desculpem, isso não funciona. É, que hoje em dia não é nem o publicitário, é qualquer pessoa inventa qualquer coisa. Mas eu já vou dizer que tem coisas que são organizadas de forma com agências, etc. Sim, e tal. verdade. E é uma Sim, são estratégias de mídia. Isso, é óbvio, mentira. Então, me desculpe, aquele iconar deles não funciona para nada. Entendeu? Não sei até porque existe aquilo, talvez uma vez na vida puniu alguém, não sei por que puniram. Porque as coisas que aparecem são absurdas. Né? E isso é ruim, na minha opinião, e acho que eles deviam fazer alguma coisa. Mas tem que ter um controle de alguma forma, tá? Porque isso não é possível, esse tipo de coisa. Até tu usou um exemplo de emagrecimento, mas tem tanta coisa, né? Então, eu acho que o judiciário também tem que se adaptar a esse tipo de coisa, né? Vou citar o que aconteceu recentemente, que teve uma pessoa que disse que diabetes era causada por vermes, né? E aí teve 2 pessoas, se não me engano, que disseram, não, isso não é verdade, XYZ, né? E aí essa pessoa primeiro processou e na primeira instância ganhou, depois o Supremo reverteu. Mas assim, é impressionante que haja um julgamento em que a pessoa que diga, olha, isso não é verdade pela ciência, e perca não sendo considerado pelo juiz que está apreciando isso, o dano que uma informação dessa vai causar. Quantas pessoas vão parar de tomar remédios para diabetes? Quantas pessoas vão procurar um tratamento, entre aspas, que não é tratamento, é uma solução completamente não científica, alternativa, e vão ter problemas? Quer dizer, tem que ter um mínimo de bom senso nesse tipo de coisa, né?
Então, isso é uma coisa que e tem inúmeros exemplos desse jeito. Então, não funciona isso. Eu tenho conversado eventualmente com pessoas que trabalham no direito, eles têm um certo ojeriza da regulamentação, eu explico para eles, olha, não tem como escapar. Porque senão é o que a gente está vivendo hoje, ninguém sabe o que é verdade, o que não é verdade. Né? Como é que o senhor acha que a gente pode ensinar mais a sociedade a olhar mais para dados, para a neurociência, porque na verdade hoje se tem estudo para praticamente tudo, Isso. né? Só que não é do conhecimento das pessoas por falta de informação, por buscar sempre a mesma coisa. Então, como é que a gente poderia ajudar a sociedade a trazer mais dados e baseados em evidências? Então, isso eu acho que é crucial, né? Eu acredito numa sociedade mais científica, sempre desejei isso quando era guri, estudava no colégio, achava que o futuro seria assim, não foi, mas achava que seria assim o futuro. Eu acho que tudo passa pela educação, né? E tudo passa pela educação. E acho que todas as pessoas que têm alguma visibilidade, não é o que acontece hoje, elas teriam que ter uma certa responsabilidade em passar esse tipo de informação ou respeitar esse tipo de informação, né? E não assim, tipo, ideias aleatórias que vêm que normalmente não tem que nenhum se valor. tem muito, né? Não tem nenhum Ideia valor. de jirico, como Exatamente. a gente estava falando antes. Porque normalmente assim, as ideias que surgem são infantis, são bobas, né? São naíves, não são baseadas em evidências. Baseadas em evidências, já foram feitas inúmeras vezes no passado, deram errado e alguém tem de novo a mesma ideia, que é meio óbvia, faz de novo e dá errado de novo e aí fica surpreso que não funcionou, né? Então, assim, existe para tudo, existe evidências, né? E essa educação, eu acho que as pessoas deveria haver uma preocupação nesse sentido. Mas eu acho que tudo passa pela educação, né? Tanto é que a gente vê, assim, tem sociedades que são mais educadas, menos educadas. A gente vê, por exemplo, assim, mesmo a questão da fake news, né? Isso aconteceu no mundo inteiro, mas com certeza um europeu tem uma menor chance de cair em grandes fake news do que, por exemplo, uma pessoa da Ásia. Vou dar um exemplo. Estou dando dois exemplos da Ásia também, não é, a Ásia é muito grande, né? Vamos colocar assim, uma pessoa, pode ser da América do Sul, pronto, tá? Ou dos Estados Unidos, tá? Que tem mais chance, porque existe uma maior educação científica na Europa do que nesses outros lugares, né? A Ásia tem países que têm uma educação científica muito forte, mas tem outros que não, é muito heterogênea. Mas, então tem toda essa questão que eu acho que passa pela educação, né? Educação, a minha opinião, ela é absolutamente vital. Né? Agora, falando em educação, a educação, ela existe dentro de casa e ela existe nas escolas. Isso. Tem muitas escolas que já estão abertas a esse tipo de conversa, mas tem também uma resistência muito grande de muitas escolas, gestões, professores que não gostam de trabalhar com evidências. Mas a gente já tem muitas evidências. Falando nós aqui do Elefante Letrado, que trabalhamos com leitura, a gente tem falado bastante sobre os trabalhos, os estudos que se tem sobre ciência da leitura. Nós temos diversas evidências, nós temos 2 milhões de usuários, então a gente tem um banco de dados bem importante. A gente está sempre estudando e pesquisando em cima disso e a gente já tem evidências que se a criança lê pelo menos 25 minutos por semana, a gente recomenda 20 minutos por dia, mas 25 minutos por semana tem um impacto em 3 meses, tem um impacto enorme nos resultados de fluência de leitura. Mas nós temos clientes, por exemplo, que dizem, não, mas eu não quero 25 minutos de leitura, eu quero deixar livre, o aluno pode ler quando... Como é que a gente quebra essa resistência? Eu estou te mostrando isso aqui vai funcionar, tu vai entregar um aluno melhor no fim do ano, ele vai se desenvolver melhor na vida, tendo essas habilidades. Então, eu vou dizer a minha opinião, porque isso tem muita coisa que acontece na medicina que é parecida, por exemplo, né? Assim, a obrigação de um médico, eu vou colocar a obrigação de um professor, daí,
a fidelidade dele, do médico, é com o paciente. A fidelidade do professor é com o aluno. Não é com a teoria que ele acredita. Então, a evidência, ela é um instrumento para que você conseguir um melhor resultado. Na medicina é em relação a uma doença que a pessoa tenha, por exemplo, né? Agora, assim, não vai dizer assim, não, mas eu não acredito nisso, na verdade eu acredito em tal teoria que acredita que não existe essas coisas. Isso aí é uma traição com o paciente, além de não ser medicina. Né? Porque o corpo da medicina, ele exige o respeito à evidência científica. A mesma coisa na educação. Quer dizer, o que interessa é o aluno aprender, é o aluno ter o resultado. Né? E o professor, que ele é fiel a teorias ou a linhas políticas, também tem isso, claro. Tá? Ele está traindo o aluno. Entendendo? E isso é uma coisa que está completamente errada. Na minha opinião, não deveria nem ser professor. Porque não é isso ser professor. O professor tem que atingir o objetivo, que é o desempenho do aluno. Isso é que ele tem que atingir. E ele tem que saber que teorias que são só teorias. Né? Mas tal autor diz isso, aquilo. Tá, mas qual é o resultado disso? Qual é o resultado? Quando colocou em prática e uma série de outras teorias, qual foi o resultado? Não interessa a teoria bonita, elegante, lógica. O que interessa é se ela tem resultado ou se ela não tem resultado, ponto final. Então, agora por que isso não é implantado? Isso não é implantado por vários motivos. Primeiro, porque as famílias não sabem disso, então elas não têm como exigir que isso seja feito. Muitas, talvez até alguma coisa saiba, mas elas estão mais preocupadas com interesses a curto prazo, lá dos seus em relação às crianças, ao bem-estar das crianças, etc. e tal, desejos das crianças, etc. De novo, o objetivo é aprender, não é isso. E a terceira coisa é que tem que ter uma liderança da sociedade que banque isso e que compre essa ideia porque, imagina, a educação é o futuro. Porque as crianças de hoje são os adultos de amanhã, são eles que vão fazer a sociedade. Se a gente não criar pessoas que sejam capazes disso, que tenham uma capacidade de reflexão e de capacidade intelectual, é um desastre. Sim. Né? Em todos os sentidos. Bom, vou trazer um pouco para o seu livro de depressão e bipolaridade. Não sei, não tive a oportunidade ainda de ler o seu livro, mas hoje se associa muito depressão justamente em função das redes sociais, porque as pessoas enxergam uma vida completamente diferente. Claro que ninguém posta brigando, todo mundo posta no momento bom da vida, e eu vejo que muitas pessoas próximas comentam, a vida da fulana é tão boa, a vida da fulana... E pessoas que têm vidas ótimas e de repente estão deprimidas porque estão vivendo uma realidade que não é a realidade. E junto a isso, telas. O senhor aborda um pouco sobre isso no livro ou não tem nada a ver com isso? Não tem. O livro vai falar mais de pessoas que têm depressão, que pode ter relação com isso ou não também, mas assim, depressões que têm... e transtorno de humor bipolar. E ele tenta explicar... Ele tem 3 partes. Uma é a clínica, a outra é o porquê que existe, o terceiro é os tratamentos. Tá? E a primeira parte, a pessoa lendo, ela sabe se aquilo é uma depressão, não é, ou se aquilo é um transtorno de humor bipolar ou não é. E ela explica... por que escreveu o livro? Assim? Porque isso foi durante a pandemia, fazia a mesma coisa que eu faço hoje, mas em termos de... Só que atendia lá, claro, na frente de uma tela, lá os pacientes, aquela coisa toda. Mas por algum motivo, não sei porquê, parecia que sobrava tempo. Então comecei a fazer uma série de outras coisas, entre elas escrever esse livro. E o objetivo é para os pacientes, para os leigos, para as famílias, né, para entenderem o que é aquilo. Então a linguagem é nesse sentido. Mas ele é bem completo, apesar de não... Ele é denso, mas apesar de ser um livro que não é longo, é curto, é o livro.
Mas o grande objetivo do livro, um dos grandes objetivos era explicar que muitas pessoas acham que tem depressão, na verdade tem transtorno bipolar. E muitas vezes o tratamento está errado. Se aplicar o tratamento de depressão em quem, na verdade, tem um transtorno bipolar, aquilo vai piorar o quadro, não vai melhorar. Se for aplicar um tratamento com medicamentos antidepressivos. Então, o livro ele tem um cuidado muito grande, assim, nesse sentido, para as pessoas dizerem assim, não, mas eu acho que isso aqui talvez seja outra coisa mesmo, né? Então, explicar direitinho, diferenciar, explicar com detalhe. E qual é a principal diferença? Assim, ó, eu vou... Isso é uma coisa longa, mas eu vou explicar só um detalhe, né? Então, assim, o que você acreditava lá no início dos medicamentos? Quando diz assim, não, mas se o paciente for bipolar, de dar um antidepressivo, ele faz o que a gente chama de virada, ele faz uma virada maníaca, ele desenvolve um quadro de mania, né, que é aquela agitação, falando muito, falando rápido, mudando de assunto, sem dormir, fazendo impulsivo, etc e tal, ou uma hipomania que é um pouco menos que isso. Mas isso não é o que mais acontece. O que mais acontece é que as pessoas desenvolvem um quadro chamado estado misto, quer dizer, elas continuam depressivas, com pensamento depressivo, com emoção depressiva, mas, por exemplo, com energia. Porque a depressão, a pessoa tem sem energia. Então, na verdade, parece uma depressão um pouco agitada, uma depressão com muita ansiedade, com muita irritação. E o uso do medicamento perpetua aquilo. E, na verdade, aquilo pode ser um transtorno bipolar. E aí, quando entra um outro tipo de medicamento, stabilizador, as pessoas acabam melhorando. Então, como muitos quadros de depressão refratária, usando os critérios muito estritos de transtorno bipolar, 25%, usando critérios mais frouxos, em torno de 50%, provavelmente, são transtornos de humor bipolar. Isso é uma questão de quase saúde pública, né? Então o livro ele mostra muito essas distinções para pessoas lendo, ela vai sabendo e vai fazendo diagnóstico, né? Então basicamente isso. Esse é um lado da história. Agora a pergunta que me fizeste é o seguinte, que é muito importante, né? Por exemplo, em meninas mais que meninos, aí são crianças e tal, houve um aumento do suicídio nos últimos anos. Sim. E se acredita que um dos fatores seja o Instagram. Porque no Instagram tá todo mundo maravilhoso. E só eu tenho essa vida desgraçada, não tenho esse rosto, com esses lábios, com esse, sei lá, com olhos, esse corpo, com esse abdômen, com essa cor, com esse tudo, tá entendendo? Com esse cabelo. Então, assim, e para uma menina, né, assim, isso é uma coisa, enfim, então isso aumentou muito o nível de suicídio, né? Quando aumentou, eu falo, aumentou assim, em alguns lugares aumentou, sei lá, 30%, em outros lugares aumentou 500%. Então são muito variáveis esses números, mas é um fenômeno que existe mundialmente. E é impressionante, esse fenômeno perdura. E é impressionante como a sociedade não consegue regular isso para impedir que isso aconteça. Porque isso é uma estratégia das empresas de tecnologia. Elas não queriam que tivesse suicídio, mas elas não mudam a estratégia. Entendeu? Porque isso causa mal-estar. Tá? Então, assim, esse é um dos exemplos. Mas em crianças, eu vou citar um outro exemplo, né? Que é uma coisa que me dá sempre uma dor, assim, quando eu vejo, e a gente vê toda hora, às vezes em restaurante, em algum lugar ou outro, de repente, assim, vai uma criança, e para a criança ficar quieta, ou quando a criança se frustra, ela se dá o quê? Se dá um telefone, um iPad, um tablet. E ela fica ali, se distrai na hora, né? E é nessa fase da vida, quando você é pequeno, que a gente aprende a regular as emoções, né? Eu me lembro, eu briguei quando eu tinha 5 anos com meus pais e disse que eu ia embora de casa. Aí fiz uma torchinha de roupa, botei uma vassoura, que parecia um desenho animado, né? E fui embora pra rua, entendeu? E eles podem ir embora, entendeu? Aí fiquei lá uma meia hora, anoiteceu e tal, aí voltei, bati a porta, olhei pra minha mãe e disse, só hoje eu vou dormir em casa, entendeu? E ela, tá bom, entendeu? Mas tive que engolir, né? Claro. Então, assim, esse tipo de coisa que a gente aprende a regular a emoção, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, quando faça qualquer frustração, de repente, uma coisa que se distrai, isso, as consequências são para a vida disso. A dificuldade de regular essas emoções para a vida. E é extremamente importante em sociedade regular a emoção. Porque tem momentos que a gente tem que ser agressivo. Tem momentos que a gente não tem que ser agressivo. Tem momentos que a gente tem que ser colaborativo. Porque o que interessa não é o resultado daquele momento para arrefecer as emoções que a gente tem. O que interessa é o resultado
a longo prazo do comportamento, aquilo que é mais benéfico a longo prazo para a gente. E a gente está criando uma sociedade que as reações vão ser todas muito imediatistas e muito exacerbadas por causa desse tipo de coisa. Tá? Esse é um dos problemas. E eu fico muito impressionado que muitas vezes os avós dizem, meu neto é tão inteligente, pegar aquele negócio e faz horrores e tal. E eu, a vontade de dizer assim, olha, os estudos mostram o contrário, entendendo? Ele, na verdade, ele vai ter muito menos habilidades. De várias formas vai ter menos habilidades. E as pessoas acham porque elas não sabem mexer naquilo, que é muito simplório. Aquilo não ajuda nem a saber mexer no computador. É uma coisa impressionante. Tem um estudo que mostra que não aumenta a habilidade depois no computador. Então, isso tem que ser... a sociedade tem que saber disso e as pessoas têm que ter... Se elas querem melhor para os seus filhos, elas têm que ter um controle melhor desse tipo de coisa. Né? Só que isso tem que passar para a sociedade. E passar não de uma forma assim, eu sou contra a tela, então eu vou dizer horrores de coisas contra a tela. Não adianta ser radical, porque esse é um caminho sem volta. Mesmo a questão é regular. Se tu tem uma boa causa, se tu for radical, tu vai cair na descrença. Então, tu tem que usar a evidência que tem. Então, tem que ir informando, olha, tem essa informação, tem essa informação, tem essa informação, as pessoas ficarem sabendo daquilo, sabendo dos benefícios, malefícios, né? E aí tomando as decisões corretas para, inclusive, não só as famílias, mas também a sociedade como um todo, com todos os seus instrumentos, tomando as decisões corretas para prover um adulto com melhor qualidade, entendendo? Intelectual, emocional, e que vai ser mais feliz, obviamente. E os adultos, porque a gente, claro, aqui no Elefante a gente fala muito em criança, porque é o mercado que a gente atende. Mas os adultos também ficam muito tempo nas telas, muito mais tempo do que deveriam. Qual é a tua sugestão para quem está nos assistindo de tentar regular um pouco mais esse tempo de tela? Talvez... Tem escolas que, inclusive, proibiram agora na Suécia, proibiram telas nas escolas. Mas aí tem uma outra questão que as pessoas também não entendem bem, que é uma coisa é proibir o telefone, é proibir jogos. Outra coisa é proibir plataformas educacionais, e-mail. Os alunos usam e-mail, não vão voltar ao passado e deixar de usar. Sim, né? Então, mas aí no caso... existe uma confusão nisso. Isso, é que talvez o colégio tenha que ter computador, onde eles vão usar as coisas boas da tecnologia, mas não vão ficar naquela coisa de joguinhos ou a rede social em si, que é a mídia social lá, com coisas que, na verdade, não vão ter um auxílio à sua educação na escola, né? Bom, e eu acho que mais países vão proibir. Eu acho que isso é uma questão que vai vir aos poucos, vai vir da Europa primeiro, né? Depois é que vai se espalhar para o mundo. Em relação aos adultos, assim, talvez... não sei, uma das coisas que funciona um pouco, eu acho, é mostrar quantas horas por dia a pessoa fica na tela. Porque as pessoas sempre subestimam. Elas acham dizem, que é muito menos. Não, é 40 minutos. Tu olha, não, são 6 horas. Entendeu? E as pessoas... eu não estou brincando, é assim mesmo. É assim. São 6 horas. Na tua vida, imagina, se tu viveu tantos anos, tu vai passar tantos anos na frente da tela. Né? Muitas vezes vivendo a vida dos outros. Exatamente. E acreditando em fake news. Em fake news, em coisas. Ontem eu saí para jantar e eu fiquei impressionada. Eu saí para jantar com uma amiga e um amigo, e o comentário da nossa mesa era a mesa do lado, um casal. O homem do casal ficou 100% do tempo olhando para a tela. Eles não trocaram uma palavra. A gente ficou 1h30 no restaurante. 100% do tempo ele estava no telefone. Uma coisa inacreditável. Isso é uma adição, né? Porque o cérebro sabe o que é real, o que não é real, né? No sentido assim, ele olha a tela, ele sabe que não é uma pessoa. E a gente sempre vai dar muito mais... Eu vou dar um exemplo assim para ti. Durante a pandemia, a gente atendia as pessoas pela tela. Eu tenho um dia da semana que eu atendo pela tela, mas é gente que mora em outros estados. Tá entendendo? Que vir aqui para uma consulta é complicado. Agora, se mora aqui, mesmo que mora no interior, né, assim, que não seja muito distante, não, tem que vir presencial.
Porque quando tu olha uma pessoa, tu sente a pessoa. Na tela não sente. É muito diferente. Para o médico é uma coisa completamente diferente. A qualidade do atendimento, a qualidade do diagnóstico é completamente diferente. A qualidade da solução que se dá é completamente diferente. Então, assim, então se a pessoa está lá com alguém real, né, e prefere a tela, é porque existe uma adição muito grande. Adição, só para dizer assim, é um nome que técnico que a gente dá para vício, tá entendendo? É que a pessoa está adita, viciada na história da tela. E, de novo, assim, as telas, elas funcionam, as redes sociais, as mídias sociais funcionam porque elas são sociais. Elas ativam os nossos circuitos que tem a ver com a adição, como cocaína ativa. É na mesma parte do cérebro. É o mesmo mecanismo. Mas elas também ativam circuitos relacionados a contato social. Tá? Elas também ativam isso. Porque esse circuito de contato social é muito importante pelo seguinte, assim. Imagina assim, na evolução, os mamíferos, qual foi a opção evolutiva dos mamíferos? Foi, na verdade, aprender. Para se adaptar, porque daí o meio ambiente muda, aprende e se adapta. Agora, pega um réptil, o meio ambiente muda, ele aprende alguma coisa, não muito. Uma parte do comportamento dele vem de genes. Aí ele não consegue se adaptar, ele morre. Tá? Só se adapta àqueles que têm um gene diferente que se adapta àquilo. Então, assim, o mamífero não, ele se adapta. Tá? E nós somos o auge disso. E, então, para ter um cérebro que é muito ligado ao aprendizado, a gente tem que nascer sem saber. Porque se sabe muito, não vai aprender. Não, tem que ter menos influência dos instintos. Então, se nasce sem saber, tem que ser nutrido e ensinado. Então, tem que ter uma ligação muito forte com a mãe ou com o grupo social. Então, a gente tem circuitos para haver essa ligação social. E circuitos que trazem um enorme sofrimento caso seja rompida essa ligação social. E isso é extremamente forte, é quase uma essência do funcionamento do nosso cérebro. E isso é muito ativado também por essas tecnologias. A tecnologia, ela foi... Não estou dizendo que as pessoas criaram a tecnologia, foram pensando nisso, talvez nem saibam disso. Sim, mas é o resultado. Mas organicamente eles vão chegando nisso e acabou chegando lá. E foram criando coisas que cada vez foi ativando mais o negócio. Por isso que elas são tão aditivas também. Só que, de novo, tem que ter um controle isso, porque... senão acontece o que está acontecendo, né? E todos os malefícios que vêm junto. E o senhor acha que o futuro vai ser como? Eu não sei. Assim, ó, a primeira coisa é que a cultura e a sociedade se adaptam, né? Então elas vão ver os malefícios, etc. E tal, muitas coisas vai melhorar. A minha dúvida é o quanto a velocidade da tecnologia não acaba causando uma dificuldade nessa adaptação, né? Porque com a deepfake vai ser muito mais complicado essa adaptação, né? Muito mais complicado. Sim, pegar a imagem da pessoa, colocar o que quiser na boca dela, ou o corpo dela fazendo o que quiser, etc. Né? E a outra coisa é a seguinte, é que também, e mais, muitas vezes não basta só a cultura e a sociedade lidarem com isso, tem que também haver uma certa regulação jurídica, governamental, que seja, em relação a isso. E aí, para as pessoas que são capazes de fazer isso, têm o poder de fazer isso, conseguirem fazer, assim, começar a entender isso. Eu acho que isso está muito longe de acontecer. Então, isso é um lado que é difícil. Muitas vezes isso não vem delas, vem do exterior, porque lá no outro país, daí elas percebem a diferença. Bom, então tá, vamos fazer aqui igual, tal, isso pode acontecer. Mas, assim, é uma pena que a sociedade tem que passar por tudo que passa para depois se dar conta, não pode, entendeu? Isso poderia é ruim, ser isso mais fácil. Faz mal mesmo, entendeu? Assim, tá? Então, essa é uma questão. Então, assim, então eu acho que isso, por um lado, vai acontecer, mas eu sou muito pessimista, por outro lado, porque nós já tivemos grandes quebras tecnológicas no passado, a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, do exemplo da segunda Revolução Industrial é o rádio, que é uma técnica de comunicação de massa também, né? Que era novidade antes da Segunda Guerra Mundial. E imagina assim, haveria o nazismo e o fascismo da forma que eles ocorreram se não existisse o rádio? Provavelmente não. O rádio foi um instrumento importante, foi uma tecnologia que permitiu aquele tipo de acontecimento, né? Depois se aprendeu que tem muita mentira no rádio, mas naquela época não sabia que tinha mentira. Então, meu medo é que
muita coisa ruim aconteça antes que surja esse entendimento, né? Inclusive guerras e tal. Eu acho que o mundo está ficando extremamente instável. E a característica dessas mudanças tecnológicas rápidas é que traz uma imensa instabilidade, que muitas vezes acabam em guerras mesmo, né? Então, esse é o meu medo, né? Só que hoje uma guerra é uma coisa, no passado era outra, era terrível. Sim, mas hoje pode ser... Hoje, sem homens, se faz guerra. Exatamente. Com pode tecnologia. Ser uma coisa, isso. Então, então, esse é o meu medo, né? Então, eu acho que tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo, né? No momento atual, eu ando um pouco mais pessimista. Eu acho que a tecnologia anda muito rápido e a gente está demorando muito para se adaptar. E entender que algumas coisas não podem ser como são. Exatamente. Exatamente. E não ir para o lado radical, né? Eu acho que fica essa dica super importante de ler mesmo o que tu não gosta, né? Exatamente. Te informa sobre aquilo que é o oposto do que tu pensa. Oposto. E isso a gente vê muito na política, né? Porque Sim. quem tem um lado é um lado e morre com aquele lado. Mesmo que seja a coisa mais absurda, a pessoa não consegue enxergar. E o outro lado é a mesma coisa. Então, exatamente. Quem tem muita certeza, na verdade, não sabe nada. E tem outra coisa. Quem tem muita certeza não aprende nada. Porque não ela tá tem aberto. certeza. É daquele jeito. Então, a certeza é um túmulo do aprendizado. E as pessoas têm muito essa coisa de... Não, é assim, eu sempre fui assim e não vou mudar. Mas é uma burrice, né? Claro que... Não, exatamente. A gente tem essa capacidade. Claro que a gente tem tendências, tem a nossa personalidade e tudo, mas de novo, essa coisa da certeza tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado. Né? Eu sempre, só para em relação a isso, eu sempre me lembro assim, tem frases, né? Tem um intelectual, um jornalista que já faleceu, americano, que é Menkel. Ele tem uma frase que eu adoro, que ele diz: para toda solução, todo problema complexo, existe uma solução solução simples, lógica e completamente errada. Porque a gente tem essa tendência, né? E aí vem essas soluções com certezas, etc e tal. As pessoas têm que aceitar a complexidade das coisas e que as coisas não são tudo para cá, tudo para lá, etc e tal, que tem consequências todas as decisões que a gente tem, né? Então, mas isso hoje, enfim, ficou muito simplificado e na minha opinião, é uma coisa triste, assim, porque eu imaginei que o futuro, o momento atual, quando eu estava no colégio, seria muito diferente, né? A gente iria para uma sociedade muito mais evoluída, científica, intelectualizada, e aconteceu justamente o oposto. Bom, para a gente concluir, Dr. Pedro, neurociência na educação tem muito ainda para evoluir? Sim, claro, óbvio. Em tudo, né? Eu participei da criação, junto com 3 amigos, de um congresso que chama Cérebro, Comportamento e Emoções, que foi um congresso assim, que foi muito grande, enorme e tal. E aí, bom, depois estava consolidado, acho que uns 5 anos atrás, surgiu uma ideia de a gente fazer um congresso que chamava Brain and Society, que era basicamente um congresso que era a neurociência como evidência para a compreensão da sociedade e para a tomada de decisões governamentais, tá? E o que esse congresso ia versar? Sobre educação, sobre transgressão, violência, crime, sobre drogas, sobre telas, sobre urbanismo, que a gente sabe, a neurociência por trás do urbanismo, porque alguém gosta mais cidade, porque alguém não gosta da cidade, se ela fica mais ansiosa, fica mais deprimida, se ela fica mais assim, mais assado. Tem até estudo sobre isso. Sim, tem muitos estudos. Uau. Então, assim, então toda a neurociência da guerra, por exemplo, né? E assim por diante. Então, a educação é uma das partes, obviamente, mais importantes, né? Porque, de novo, o que a gente quer é eficiência, quer que as crianças aprendam e que tenham uma capacidade de continuar aprendendo no futuro, sem ter um professor, né, no futuro, e que tenham uma capacidade de reflexão, né, sobre as questões, de lidar com informações contraditórias,
de refletir sobre aquela informação, entender como é que aquilo foi criado, o limite daquela evidência. É isso que a gente quer na educação. E desenvolver uma série de habilidades intelectuais. E tem toda uma série de conhecimentos sobre isso. Tem pessoas que se dedicam muito a esses estudos, né? E como atingir esses objetivos da melhor maneira, né? Então, obviamente, sim, né? Tem muita coisa. Exatamente. Na sua opinião, qual é o país mais desenvolvido com relação à neurociência e educação? Eu não saberia te dizer. Eu diria assim, porque mas uma tem coisa muita gente estudando. É que assim, tem muita gente estudando, né? Aí, claro, são os países que mais produzem ciência, que vai ser esse tipo de ciência, que vai ser, com certeza, a América do Norte, a Europa, né? Que vai produzir muito. Tem muita coisa que a China produz, mas eu acho que não é exatamente isso que a China produz. Ela produz muita ciência básica em outras áreas, né? Mas Coreia, Japão também, né? E Japão até eu acho que deve produzir coisas nesse sentido. Mas aonde é mais aplicado, né? Talvez seja... Ou talvez as experiências que a gente deva olhar, talvez seja na Europa, algumas experiências, né? Eu escuto muito sobre a Finlândia sempre, nessa questão. Então, eu acho que as experiências têm que ser olhadas, de vários países, na verdade, ver o que dá mais certo, porque não adianta também fazer uma coisa que é irreal para o nosso meio. Sim, né? claro. Até porque aqui a dificuldade é muito grande de implementar qualquer coisa, inclusive uma aula de leitura. Mas isso, de novo, alguém tem que dizer, chega. Chega. O objetivo é esse, não isso. E conseguir implantar a coisa. Né? E eu acho que vocês têm um papel nisso, né? Óbvio que depende muito de decisões governamentais também, né? Mas isso tem que ser feito, obviamente. Essa é a nossa briga. Bom, doutor Pedro, muito obrigada. A gente já está aqui no nosso tempo. Eu teria mais 20 perguntas aqui que eu nem fiz, mas de repente a gente pode marcar um novo podcast. Foi um prazer lhe ouvir e aprender com tanta experiência e tantos estudos que o senhor já fez. Então, muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.